Se você é natural e vive uma vida normal e quer sair desse patamar de gordura, seja lá onde você se encaixar aqui, para chegar nesse patamar onde você tem uma definição visível do abdômen, você já sabe que não é fácil, que é uma coisa que requer esforço, requer tempo. E é por isso que hoje eu vou trazer para você 3 hábitos que são essenciais para você conseguir não só alcançar essa faixa de percentual aqui mais baixa, como também manter essa faixa de percentual em longo prazo. Então, a gente já sabe, esforço e paciência são indispensáveis nesse processo. Se você não está disposto a colocar teu esforço ou a ter paciência para esperar o resultado, você está no caminho da frustração. Mas a ideia de te trazer esses 3 hábitos é para ficar mais fácil você reduzir o seu percentual de gordura e aumentar ou pelo menos manter sua massa magra corporal enquanto isso acontece. Nosso primeiro hábito é o treino com pesos. Quando você pensa em emagrecimento, a maioria das pessoas, pelo menos, pensa em cardio, justamente porque o cardio é uma atividade que queima mais calorias. Só que isso, você vai ver que vai ser uma coisa muito mais importante para o nosso hábito número 2. Então, calma aí. O treino com peso ele é importante para outras coisas, como, por exemplo, manter ou ganhar massa muscular, porque isso vai direcionar o déficit da tua dieta para gordura, ao invés de você perder massa muscular. Estudos mostram que quem mantém massa muscular durante o emagrecimento tem uma maior chance de manter o peso perdido em longo prazo. Você vai ter uma estética mais bonita, porque você tem o caimento da roupa melhor, o contorno corporal fica melhor, a silhueta fica mais bem desenhada e você aumenta a sua capacidade funcional para poder carregar suas compras, segurar teu filho no colo, mexer os móveis da casa, subir escada, qualquer coisa que exija um certo nível de força. Então é muito interessante a gente sempre pensar em manter ou ganhar massa muscular, independentemente do objetivo com relação à estética. Mesmo se você não quer ficar mais musculoso, é interessante pensar em manter ou ganhar massa muscular durante o emagrecimento, mesmo se não quer ficar forte. Até porque a maioria das pessoas quer um corpo definido, e um corpo definido não é só o baixo percentual de gordura. Um corpo definido, ele é também um corpo com uma grande quantidade de massa muscular. E para você ter massa muscular numa quantidade razoável, eu não acho que você precise treinar mais de 5 vezes por semana na academia, por exemplo. Porque de 3 a 4 vezes já é suficiente, principalmente se você tiver um bom treino e respeitar o princípio de progressive overload, que é a sobrecarga progressiva. A partir do momento que você tenta progredir suas cargas, aumentar o seu volume frequentemente de treino, você vai ter resultados bons mesmo treinando de 3 a 4 vezes. Claro, se você quer ficar forte, quer ficar grandão e tudo mais, não só seco, provavelmente você vai precisar treinar mais do que isso para alcançar um bom volume de treino. Mas, via de regra, para conseguir um corpo definido, um corpo bonitinho, como a maioria das pessoas quer, 3 a 4 vezes já é suficiente. E aí você pode complementar com o cardio para auxiliar nessa queima de calorias. Mas o principal vai ser ter esse treino com pesos também no meio da sua rotina, certo? Nosso hábito número 2 é facilitar o déficit calórico da tua dieta. Como isso vai acontecer? Bom, existe a opção de você pesar os alimentos e calcular calorias, e isso é uma coisa que vai tornar o processo muito mais confiável e vai aumentar a sua chance de sucesso, mas não é obrigatório fazer isso se você não quiser. Você consegue obter o déficit calórico mesmo sem calcular, sem pesar alimento, certo? E você precisa colocar na cabeça que comer menos sempre vai ser um desafio, então a gente precisa encontrar maneiras de facilitar esse déficit calórico na dieta. O primeiro passo é entender a diferença entre menos calorias e menos comida. E eu trouxe um desenho aqui para ajudar a representar isso um pouco melhor. Aqui, esse desenho representa como são 500 calorias no nosso estômago. Então, se a gente usar óleo nessa primeira imagem, você vê que é um tantinho de óleo muito pequeno. Por quê? Porque o óleo é muito denso em calorias. Queijo também não é muita coisa. Carne já começa a encher um pouco mais. Se for uma carne mais gordurosa, essas 500 calorias vão ser menos carne ainda. Considerando carne magra, você consegue encher um pouco mais o estômago. Aqui, batata, feijões e arroz. Você já tem um preenchimento muito maior. E aqui com frutas e vegetais você tem um preenchimento muito grande para bater essas 500 calorias. Então, a partir do momento que a gente vê a diferença entre calorias e comida,
nem sempre você vai ver um prato muito cheio tendo um valor de calorias muito alto e vice-versa. Você nunca vai, nem sempre você vai ver um prato que está muito vazio que também tem poucas calorias. Muitas vezes você come pouca coisa e estoura seu valor de calorias, e muitas vezes, se você planejar bem, você consegue comer muito sem estourar esse valor de calorias, certo? O segundo passo é você, caso você não queira pesar os alimentos, né, é você pensar em uma proporção boa para o seu prato para conseguir alcançar esse déficit calórico com mais facilidade. E eu trouxe essa representação aqui para você. Se você tiver um prato, imagina que isso aqui é seu prato. Um quarto, 25% do seu prato com proteínas magras, um quarto do seu prato com frutas, ou então outros tipos de carboidrato. Não precisa comer a fruta com o seu prato, né? Coloquei aqui só para ilustrar que a fruta também entra como essa possibilidade de carboidratos. 40% do teu prato vai ser com vegetais de baixa caloria e uns 10% ali você pode colocar de gorduras, azeite, castanha, abacate. Um detalhe aqui é que você pode mudar isso ao longo do dia, por exemplo, para fazer uma refeição com vegetais apenas, sem usar essas gorduras e sem usar essas frutas, e aí você faz uma refeição de lanche usando essas gorduras com castanha, mais algumas frutas. Você pode flexibilizar isso, né? A ideia é só você entender mais ou menos como deve ser um prato mais saudável, mais equilibrado, mas é uma generalização, não tem como negar isso. Essa generalização, ela tende a ser boa para umas 3 ou 4 refeições por dia que você vai fazer aí ao longo do teu dia, principalmente para as refeições maiores, almoço e jantar, por exemplo. E aí você pode incrementar com mais frutas, alguma coisa assim, como eu falei, até com as castanhas. O segundo passo, caso você queira pesar os alimentos e contar calorias, eu recomendo que você foque completamente em alcançar o total diário da tua dieta, porque essa é a meta mais importante. Embora fatores como o timing da refeição, fracionamento e tudo mais tenham sua importância, o fator mais importante de todos é o total diário, ok? Então é isso que você tem que ter na sua cabeça, que primeira coisa é alcançar esse total diário. E aí eu recomendo 3 ou 4 refeições com proteína ao longo do dia, porque esse fracionamento de proteína é interessante para você ter mais saciedade e favorecer a manutenção ou até mesmo ganho de massa muscular, e você usar entre 15 a 25% de déficit calórico na tua dieta. Como é que você pode fazer esses 15 a 25%? É muito simples. Você pode pegar... Ixi, está bloqueado, peraí. Você pode pegar desses 15 a 25%, significa que você vai pegar o seu gasto de calorias vezes 0,85, que seria usar 15% de déficit, ou 0,75, que seria usar 25% de déficit, ok? É um cálculo simples para você chegar nesses valores de déficit calórico aqui. Mas não se esqueça que quem treina e quer definição muscular precisa de carboidrato na dieta. Se você não tiver carboidrato na dieta, vai dar problema no seu rendimento no treino, e aí você vai ter prejuízo na questão estética, principalmente, por não conseguir aplicar aquele princípio da sobrecarga progressiva. Treinar de forma intensa, progredindo carga, aumentando o volume, sem carboidrato na dieta, é possível, mas é muito difícil e requer um período de adaptação que a maioria das pessoas não está disposta a pagar. Então, a não ser que você goste de ter mais gordura na dieta e não goste de carboidrato, não recomendo você ir por esse caminho. Até porque qualquer perda de peso gerada por cortar carboidratos é uma perda ilusória. Você perde peso por cortar calorias. Se você corta carboidrato e corta calorias, você vai perder peso porque você cortou calorias. Agora, a perda de peso adicional que vem por você cortar carboidrato na dieta não é uma perda adicional de gordura. É simplesmente uma redução nos estoques de glicogênio do teu corpo que fazem com que o teu peso caia, ok? Se você tiver essa base da dieta em 80 a 90% do tempo, você pode ter mais flexibilidade nos outros 10 ou 20, certo? Então, para a galera que fica achando que tem que ficar escrava da dieta, não, você não tem que ficar escravo da dieta. Você tem que ficar escravo da dieta quando você vai competir no fisiculturismo, por exemplo. Agora, se você só quer um corpo mais definido, mais saudável e viver com equilíbrio, você consegue muito bem manter uma boa dieta em 80 a 90% do tempo
comendo várias coisas gostosas que a maioria das pessoas gosta, como por exemplo pão, macarrão, arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, carnes magras. E nos outros 10 ou 20 você pode ter a sua flexibilidade no final de semana, por exemplo. Coloca uma refeição no sábado à noite, outra refeição no domingo, no almoço com a família, alguma coisa assim, certo? Para o nosso hábito 3, nós temos a caminhada, que é uma coisa completamente menosprezada. As pessoas olham o gasto calórico que a caminhada tem e elas já olham meio torto, né? Porque fala, pô, vou ficar 1 hora aqui para gastar 300 calorias. E de fato, é um valor de gasto muito pequeno. Mas a gente tem que pensar que essa é uma atividade que tem baixa intensidade, baixo impacto, baixo consumo de glicogênio e é uma atividade democrática, ou seja, qualquer pessoa pode fazer. É muito difícil você ter restrição para a caminhada. Existe, óbvio, mas é muito difícil. E pensando principalmente nesse aspecto do consumo de glicogênio, deixa eu só travar aqui de novo, pensando novamente nesse aspecto do consumo de glicogênio, essa atividade ela é muito interessante para que você consiga manter treinos intensos. Porque a partir do momento que você faz uma atividade aeróbica que queima calorias, que adiciona gasto de calorias no teu déficit calórico e que não gasta tanto glicogênio assim, que é o principal combustível na musculação, você tem uma forma de adicionar gasto calórico na tua rotina que é muito boa para manter o teu treino intenso mesmo com uma dieta mais restrita. Se você faz um tipo de aeróbico que consome muito glicogênio, de alta intensidade, por exemplo, e você ainda faz a musculação, você tem duas atividades competindo pelo mesmo combustível principal. E isso vai fazer com que ocorra o efeito do treino concorrente. Os treinos de musculação e aeróbico estão concorrendo pelo mesmo combustível. Isso vai fazer com que o teu rendimento seja prejudicado nos dois, ok? Então a ideia dessa atividade não é usar a atividade para queimar o máximo de calorias possível, até porque você precisaria de muito tempo caminhando para queimar o mesmo tanto de calorias que você gasta em meia hora de corrida, por exemplo. Você vai precisar de 1 hora e pouco caminhando para isso. Agora, pensando nesse aspecto de consumo de glicogênio, é por isso que eu recomendo a caminhada como um hábito muito importante e muito menosprezado pela maioria das pessoas. Essa imagem fala tudo, porque de grão em grão a galinha enche papo. E se você tiver constância na prática de a caminhada junto com os seus treinos, junto com a facilidade que você vai tentar implementar para alcançar o teu déficit calórico, esses fatores vão se somando e se tornando cada vez mais relevantes para gerar o resultado que você quer de sair daquela faixa mais alta de percentual de gordura para uma faixa mais baixa. E se todos esses hábitos forem de fato hábitos, você vai conseguir manter toda a perda que for gerada com essa nova mudança de vida. Algumas dicas para você conseguir implementar a caminhada na tua rotina. Torne a caminhada um momento produtivo para você. Então, se você vai caminhar, você pega ali, separa uns podcasts, separa algumas videoaulas que você possa só escutar e vai fazer tua caminhada escutando aquilo, fazendo com que você tenha duas atividades ao mesmo tempo. Como a caminhada é uma atividade de baixa intensidade que não requer foco, você não precisa ficar ali concentrado no passo que você está dando, você pode simplesmente prestar atenção no que está ouvindo e deixa a caminhada fluir mais naturalmente. Se você fizer a caminhada ao ar livre, você associa esse momento produtivo, o gasto calórico, a saúde, você associa ao bem-estar e à absorção de vitamina D pela exposição solar, que é uma excelente forma de alcançar a vitamina D, até porque pela dieta é bem complicado. Pense que nem tudo gira em torno de calorias, de gastar o maior número de calorias possível. Existem várias coisas que vão além disso, como por exemplo uma prática regular de exercício físico, contribuir para você dormir bem, contribuir com a regulação do teu apetite. Tem muita coisa que não gira em torno de calorias, ok? Eu recomendo que você tente bater 10.000 passos por dia. Você pode mensurar isso com o teu relógio, com o teu celular, enfim, vários aplicativos e programas mensuram essa distância percorrida em passos. Pode parecer muito, 10.000 passos, mas não é. Principalmente se você tiver um estilo de vida que envolve muita movimentação e se você colocar uma caminhada de 30 a 40 minutos por dia, você já vai conseguir alcançar isso com facilidade. Eu tenho certeza que você gasta 30 a 40 minutos do teu dia vendo coisas na internet que você poderia estar ouvindo
enquanto você está caminhando e aproveitando esse momento para associar vários benefícios à tua saúde e ao teu emagrecimento, certo? Se 10 mil passos parecer uma coisa inviável para você, começa do jeito que dá, mensura quantos passos você dá por dia e tenta progredir isso aos poucos, certo? Mas o principal é você fazer disso uma coisa sustentável para você, para que de fato seja um hábito que você mantenha em longo prazo. Porque, entenda, o seu emagrecimento depende das suas atitudes. Se você tem atitudes que são temporárias visando emagrecer, por exemplo, com uma coisa muito maluca, muito fora da tua realidade, por 2 ou 3 meses, esse emagrecimento vai estar condicionado a essa rotina maluca que você inventou. E a partir do momento que você não aguentar mais manter essa rotina maluca, o seu resultado também não será mantido, ok? Dicas extras para adicionar a esses 3 hábitos aqui, para contribuir diretamente e indiretamente com a manutenção de um percentual de gordura mais baixo, começando pelo sono. 7 a 8 horas de sono também é uma coisa que é muito menosprezada, assim como a caminhada. Mas eu quero que você entenda que um sono ruim ele vai gerar facilidade para você ganhar gordura e ele vai dificultar a perda de gordura, fora que também dificulta processos relacionados a crescimento muscular e aumento de força. Então é muito prejudicial dormir mal ou dormir pouco se você quer emagrecer. Segundo passo, segunda dica extra é a organização. Organização da tua dieta é o que faz com que você não tropece em imprevistos bobos e qualquer coisa assim. Então pensa sempre em planejar com antecedência o que você vai comer, preparar se possível, e você tem sempre 2 opções. Ou tempo para você ir lá e dedicar o seu tempo e organizar a sua dieta, ou dinheiro para você comprar as coisas prontas e pagar mais caro, ou contratar uma ajuda para alguém trabalhar para você, ou contratar uma empresa que monte a sua dieta. Se você não escolhe nem tempo e nem dinheiro, a vida vai escolher por você e a vida vai escolher você sem resultado, porque você vai acabar cedendo aos imprevistos, ok? Então não deixa imprevistos acontecerem, organize sua dieta com antecedência. Terceira dica extra é com relação à prestação de contas. Você pode prestar contas a você mesmo, a alguma outra pessoa ou publicamente, porque a prestação de contas ela aumenta o seu comprometimento. O que é prestação de contas? É você definir basicamente o que vai ser feito e você relatar isso para alguém, conforme o que você está conseguindo fazer e o que você não está conseguindo fazer. Então, um exemplo de prestação de contas com você mesmo, por exemplo, é você pesar diariamente, ver quanto que está o teu peso e registrar em uma planilha que vai calcular a sua média. É muito fácil de fazer isso no Excel, por exemplo. Se você fizer isso, você vai conseguir perceber qual a evolução do teu peso sem deixar que alguns fatores influenciem nessa evolução de peso, como, por exemplo, o ciclo menstrual, no caso das mulheres, refeições fora da dieta que podem ter mais sódio e fazer o teu peso oscilar, viagens e vários outros fatores que vão, querendo ou não, vão influenciar no teu peso. Se você fica só pegando o teu peso em dias aleatórios, sem anotar, sem lembrar disso, pode acabar deixando essas oscilações influenciarem suas atitudes, certo? Então, nunca se esqueça que a definição que muitas pessoas buscam não é somente um baixo percentual de gordura. É um baixo percentual de gordura associado a um alto valor de massa muscular. Um valor de massa muscular que consiga aparecer quando aquela gordura for reduzida. E para isso, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, que é o guia mais completo do YouTube, que vai te ajudar a crescer e secar trabalhando as fases diferentes da dieta. A fase de bulking, de cutting, de manutenção e como fazer transição entre cada uma dessas fases. Por isso que eu recomendo que você assista agora para você entender em mais detalhes como fazer cada uma delas, mas sempre mantendo esses 3 hábitos em mente, ok? Então clica aqui e assiste que eu te espero lá.